Você viu como eu sou um rapaz corajoso? Falar depois de André Siqueira. Mas olha só, gente, que possibilidade de compreender a existência do Espírito e a importância que está em nossas mãos, enquanto espíritas, que temos a responsabilidade de, dentro do nosso nível de evolução, poder levar essa mensagem para a humanidade. E eu vou retomar no que o André colocou, a ideia central dos elementos gerais do universo. Pela explicação que ele deu, fica claro que essa possibilidade de transcender o que o homem até então tinha construído, historicamente, na evolução do pensamento humano, em todas as vertentes que ele conquistou, seja no âmbito da religiosidade, seja no âmbito da filosofia e da ciência, que era a mais nova, digamos assim, de todas as três vertentes. O Espiritismo vem no momento em que o materialismo está se fortalecendo e vai ganhar uma sobrevida para além da perspectiva mecanicista do materialismo, e vai ganhar a dimensão do social e, de certa maneira, vai viabilizar a construção de organização do pensamento humano e de várias sociedades ou partes da sociedade humana com base no materialismo. E aí a gente está falando mais na perspectiva que nasce na tradição filosófica de Marx, de Engels e todos os outros que seguiram nessa perspectiva. Mas existe o fortalecimento do materialismo por parte daqueles, materialismo como a gente compreende na obra da codificação, em que eu reduzo a existência, como bem colocou Cosme aqui, e também o nosso genérico Paulo de Tarso, não é? Como ele mesmo diz, colocou para nós que isso vem inclusive dominando a mentalidade daqueles que somos e nos defendemos como espiritualistas de todas as vertentes. Então, note como a coisa ela é sutil. Espíritos imperfeitos estão mais próximos da materialidade da existência. É uma experiência muito próxima da selva, da savana. Nós nos colocamos como uma sociedade já civilizada. O Livro dos Espíritos desconstrói isso. Diz para a gente que a gente ainda está longe da verdadeira civilização. Então, isso tudo demonstra que o projeto do Espiritismo ele é um projeto de ressignificação do religioso ou da religiosidade. A gente precisa abandonar alguns elementos que só geraram fortalecimento para ficar na chaga da humanidade, que é o egoísmo. Tudo mais vem disso, diz o Livro dos Espíritos. Então, ressignificar o que é que a gente entende por religião. Religião não é um movimento que eu tenho hierarquia, que eu tenho dogmas, em que eu não posso pensar a criação divina sendo criatura. Então, é um outro sentido. É o sentido de pensar dentro da lei divino-natural, como André colocou, entender e viver. Entender para viver essa lei de amor, de justiça e de caridade, como está lá na síntese da terceira parte do Livro dos Espíritos, estimulando-nos a um processo de perfeição moral. Esse é o sentido de religiosidade revolucionário que o Espiritismo vem retomar, e não só retomar no pensamento humano, vem construir uma nova era do pensar sobre a religiosidade. Muito cuidado quando a gente usa a palavra religião no movimento espírita, ou para quem a gente está falando. Como dizem os espíritos, a gente tem que primeiro definir o que é que a gente está entendendo por isso, e aí a gente vai encontrar isso na própria obra da codificação. E quem quiser mais rápido, é só usar Kardec. O que é que a gente vai fazer? Crise, até aprender a amar e deixar de ser egoísta, né? Não existe inflação, não existe falta de oportunidade. Sempre vai ter. Isso a justiça divina garante. Então isso dá uma tranquilidade para a gente continuar enfrentando esse desafio.
Mas é uma filosofia que, nessa dimensão, ela é mais, digamos assim, renovadora e revolucionária no sentido de mudança. Porque imagine que até 18 de abril de 1857, você tinha muito bem estabelecido a materialidade da existência, você tinha muito bem estabelecido uma tradição filosófica da ética humana, bem estabelecida, dentro de padrões lógicos aceitáveis, né? Como a gente gosta de conversar, né, Cosme? Antes desse relativismo absoluto, tirar a lógica que existe no universo, como André lembrou, que a lei divino-natural é a grande lógica verdadeira para nós espíritas, é óbvio, para a existência do espírito na sua proposta evolutiva. Nesse sentido, meus irmãos, vem a grande pergunta: será que nós estamos tendo consciência disso? Da oportunidade do que é ser espírita hoje? André colocou muito bem, o projeto é de progresso, é de evolução, no sentido de progredir sempre, não é? Reencarnar, desencarna, volta a reencarnar e progredir sempre, não é assim? Essa ideia tem que primeiro revolucionar a nossa existência. Eu tenho meditado muito sobre isso, porque cada ano que passa da atual reencarnação, e eu falo de mim mesmo, eu descubro que há probabilidade imensa de ser a primeira reencarnação que eu estou indo mais do que mais para menos. E a gente poder ter passado por todas essas tradições, por todas essas leituras, por culturas variadas, e hoje compreender esse colosso, esse monolito, não é? Que não é só druídico, não é? Mas é um monolito universal, estruturante da vida no universo. A gente tem isso para trazer para nós uma vida mais plena. Na prática, meu filho, que eu criei com tanto amor e carinho, que eu levei para a evangelização, que eu fiz isso, fiz aquilo, ele resistiu e eu perseverei, de repente lá na frente cai e se envolve num clima de experiência desestruturante, que essa existência talvez não possibilite mais que ele se recomponha. Se eu tenho uma perspectiva do conhecimento espírita nessa amplitude que a gente está conversando, nessa natureza, eu sei que Deus é justo, eu sei que a imortalidade existe, que a gente vai reencarnar quantas vezes for preciso, que eu estarei com Ele sempre, que eu posso me comunicar com Ele através do fenômeno mediúnico da oração, no sentido lato, né? Mas também no estrito senso. Pode ser que numa reunião mediúnica a gente possa atendê-lo. Por que desespero? Eu posso ter preocupação, eu posso ter o choque, mas por que desespero? Se daqui a 1 milênio a gente vai estar melhor. Entende como é desconstruir a ideia de céu, de inferno, de uma justiça que pune, de uma ciência que é materialista, tipo, estacionei meu carro ali fora porque o estacionamento do shopping já estava lotado. Vem alguém e leva a minha propriedade. Já levou. O que é que eu vou fazer? Eu tenho o nível do desespero 1, não paguei o seguro. Eu tenho o nível do desespero 2, eu paguei o seguro. Meu irmão, leve, faça o melhor possível em nome do bem. O espírita convicto está aí. Quer ver outra coisa? Como vem, inclusive, aproximando a violência até das instituições espíritas. De repente você é abordado numa casa espírita, como o nosso irmão pernambucano foi, em que houve a violência, inclusive da desencarnação de irmãos. Como é que a gente vai lidar com isso se a gente é espírita? Aí eu me lembro de Paulo, quando estava nas catacumbas pregando o Evangelho.
Porque é essa turma que já venceu que a gente tem que se vincular. Entrou um grupo, está lá em Paulo e Estevão, não é? E disse: ninguém mexa com as mulheres e com as crianças. E ninguém resista, não apaguem as tochas. Vamos até o fim. Olha que profundidade de conhecimento. Por quê? Porque tem aí implícito lei de causa e efeito. Eu não enfrento nada na minha existência por acaso. A gente sabe disso. Está lá no Colosso, que a natureza do conhecimento espírita produz. Porque senão a gente vai entender essa natureza e vai esquecer que dentro da natureza do conhecimento espírita tem um elemento vital daquilo que André tão bem defendeu na sua apresentação. É o processo do progresso do espírito. E não existe progresso para o espírita que não tenha efetividade na maneira dele ser, na vida. Então eu construo aonde eu construir melhor, conforme o meu nível evolutivo. Mas eu tenho que trazer para a plenitude da totalidade do ser. Usando uma expressão mais contemporânea, é uma educação do ser na sua integralidade. Sem isso, a gente vai continuar reproduzindo textos, ideias que não chegam na abordagem mais profunda da natureza do conhecimento espírita, que é transformar o espírito sempre para melhor e com garantia por produção de Deus que não vai ter perdas, que é o princípio da não retrogradação. Já pensou? Que maravilha! Você já pensou se a gente perdesse o que a gente havia pensado que conquistou? A gente estava na idade ainda das primeiras experiências antes da savana africana. Então veja o amor divino por nós. Então que nós levemos isso. Vamos cantar com o nosso ethos, com a nossa conduta. Vamos escrever páginas em que nós sejamos cartas vivas cada dia mais desse conhecimento. Precisamos enfrentar isso. Não com alta ajuda. Vamos todo mundo. Não é isso que o Espiritismo defende. Vamos olhar para dentro. Agostinho, mais uma vez. Conhecimento de si mesmo. Quem tiver dúvida, é só fazer o que ele fez. Cada dia, no final do dia, anote o que você fez, que você repreenderia em alguém. O que você fez, que você valorizaria. Olha a autoridade do Espírito. Eu fiz isso. Deu certo comigo. Mas a maioria de nós se emociona com a proposta e não faz, nem que seja para quando se encontrar com Agostinho dizer: comigo não deu certo. Eu precisei de uma planilha com 3, 4, 12 colunas, você só precisou de 2. Mas a gente precisa sentir, viver, pegar energia, lutar, perseverar milhões e milhões de vezes, se for necessário, mas que isso se torne o que hoje o Espiritismo defende. Aliar o conhecimento da lei divino-natural, inscrevendo-a, como diz o Livro dos Espíritos, na nossa consciência e transformando-nos cada vez mais num espírito que um dia vai ser bom, vai ser superior e vai ser puro. Aí Jesus virá num próximo congresso da Bahia, que eu espero que seja pelo menos daqui a alguns bilhões de milênios, não seja tão longe assim, e diga assim: atenção aqui, tem um novo sistema para ser formado agora. Deus passou um e-mail, como diz Divaldo, né? Dizendo que vai ser formado um novo sistema em um planeta agora. Quem é voluntário para me ajudar na organização dos espíritos que vão se construindo lá? Olha aí, sonhe com isso. Eu estou sonhando com isso. Beijo no coração e vamos em frente.